Fala varão, fala varoa, Pastor Eri por aqui, que a paz e a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e sobre sua família. Eu decidi gravar esse vídeo para esclarecer e informar em relação aos recentes acontecimentos sobre o meu ministério pastoral. Algumas pessoas têm me ligado, outras têm perguntado: pastor, o senhor vai ser pastor aonde? O senhor não vai mais ser pastor? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Então eu decidi gravar esse vídeo para que todos aqueles que me conhecem, que de uma forma ou de outra tenham algum contato, alguma curiosidade sobre o assunto, possa ficar esclarecido de uma forma 100% segura e direta na fonte. Eu pensei bem se falava ou não sobre esse assunto, orei a Deus, pedi direção e decidi falar. Até para não criar especulações mais do que já tem criado e acabar se tornando um problema, porque quando a informação nos falta, a nossa mente costuma imaginar e na maioria das vezes não imagina coisas boas. Eu peguei aqui uma pesca para poder não esquecer dos fatos e seguir um cronograma para a gente poder entender melhor. No dia 17 de novembro, numa segunda-feira, por volta de 4h30 da tarde, eu recebi uma ligação oficial informando que a mesa diretiva se reuniu e decidiu, a partir daquele momento, eu já não era mais o pastor da igreja do distrito de Ituberá. Então não, eu não sou mais pastor na igreja adventista. Na terça-feira, dia 18 de novembro, fui oficialmente visitado junto com minha esposa e filhos. Logo após essa visita dos pastores que vieram, secretário e departamental, nós fomos até a igreja e ali já estava marcada uma reunião. Alguns oficiais do distrito, onde também foi apresentado o comunicado oficial. Foi um momento de tristeza, um momento de certa revolta, chateação, porque ninguém esperava essa situação, mas louvado seja Deus que tudo terminou em paz. Na quarta-feira, dia 19, eu fui com minha família ali na sede administrativa para a gente poder se despedir oficialmente dos colegas pastores, um sentimento ali de tristeza, um sentimento de comoção, algo que surpreendeu a todos, né? Tanto a surpresa quanto a tristeza estava estampado, mas eu louvo a Deus pelo carinho ali demonstrado por cada um de nós, pela minha família. Eu sou grato a Deus por esse momento também. A partir desse momento, então, começou ali os preparativos para a nossa saída oficial do campo. A igreja nos atendeu de maneira muito carinhosa, atenciosa, e nós nos organizamos para a nossa saída oficial do distrito. No sábado, dia 29, houve pregação e despedida na igreja de Igrapiúna. E eu quero agradecer. No dia 30, pregação e despedida nas igrejas de Camamu. Na sexta-feira, dia 5 de dezembro, despedida na Igreja Central de Ituberá com as demais igrejas ali do distrito que também participaram. Foram 2 anos de pastoreio e o carinho e amor desse distrito ficou muito claro para nós nessas despedidas. Em cada mensagem, ligação, presentes, agradeço a Deus o privilégio concedido de pastorear esse distrito durante esses 2 anos. Para mim e para minha família, foram 2 anos de muitas bênçãos. Na terça-feira, dia 9 de dezembro, foi a nossa saída oficial ali do distrito. Nossa mudança foi finalizada, saímos e nos dirigimos à nossa casa oficial, um sítio que fica próximo ali à cidade de Uruçuca. Confusos ainda, mas confiantes no chamado de Deus. Sim, o chamado continua. Eu sei que você está curioso para saber o que aconteceu para ser desligado do ministério e eu vou te contar. Provavelmente você vai ficar surpreso ou indignado, como alguns que já souberam acabaram ficando. Mas eu quero te dizer que acalme seu coração, fique tranquilo, porque Deus está no controle. E quando Ele está no controle, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu contei que fui demitido para um pastor amigo de um outro estado. E no momento que eu contei para ele, ele disse: varão, o que fez aí? Você pegou quem? Roubou quem? Fez o quê? Essa geralmente é a impressão que a gente tem. Quando sabe que um pastor saiu do ministério, deve ter feito alguma coisa, e alguma coisa de muito ruim. Mas eu quero já adiantar para você de antemão. Não roubei, não peguei ninguém, não fiz nada que desonrasse a Deus ou a qualquer pessoa da minha família, e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus, diante dos homens, e o fato das despedidas ali da igreja, do carinho dos irmãos, a própria ida até a sede administrativa para me despedir dos pastores, deixa claro isso. Não fiz nada ilegal, nada que desabonasse a minha família, nada que desabonasse a Deus
ou a minha igreja. Saio de cabeça erguida, com a mente limpa de que fui honesto diante de Deus e diante dos homens. Mas então, pastor, o que aconteceu? A história é longa, começa lá em 2003, mas para agora eu vou contar apenas uma pequena parte quando eu iniciei no ministério no ano de 2022. Eu concluí a faculdade de teologia no ano de 2021. Foi uma grande vitória que Deus deu à nossa família, depois de um longo percurso de muitas lutas e muitos milagres, que durou 6 anos. Deus me fez chegar até a conclusão do curso. E através dos muitos milagres, tive a confirmação de que ser pastor era a vontade de Deus para mim. Em 2022, fui chamado para trabalhar na Escola Adventista de Ilhéus como capelão e professor de Bíblia. Passei ali 1 ano. Ao final do ano, fui chamado para servir em outro projeto. Em 2023, fui transferido para a cidade de Camaquã para trabalhar como evangelista, auxiliando em 2 distritos. No final de julho, fui auxiliar por 2 a 3 meses na cidade de Guararema. Foi um ano desafiador, de muitas lutas, mas no final foi uma bênção. Aprendi muito, conheci homens de Deus e pude ser bênção na vida de muitos. No final do ano, fui chamado para ser pastor ali no distrito de Ituberá. Confesso que foi uma das melhores experiências da minha vida. Ali eu pude conhecer pessoas, homens e mulheres de Deus. Ali eu pude desenvolver habilidades e talentos. Ali eu pude ver e conhecer mais de perto as lutas da igreja, de cada família. E ali eu me dediquei para poder fazer o melhor e para ajudar na transformação de vida daquelas pessoas. Tive a alegria de pastorear naquele lugar, entre igrejas, grupos organizados e pontos de pregação, 15 locais. Alguns pude dar um pouco mais de atenção, outro nem tanto. Porém, durante esses 2 anos, tive a alegria imensa de poder fazer a diferença na vida de alguns. Em 2024, eu participei do meu primeiro concílio de pastores aspirantes. Foi um momento muito especial. E eu lembro que naquele dia algo marcou. Ali foi orientado que anualmente o pastor aspirante seria avaliado. O pastor ordenado a cada 2 anos. Só que tinha um detalhe. Se no primeiro ano o pastor aspirante viesse a ser reprovado, teria 2 alternativas. A primeira seria o desligamento. Mas caso a administração visse que havia ali alguma possibilidade de crescimento e melhoria, ele teria mais uma oportunidade. Avançando para o 2º ano, a situação mudava. Caso ele fosse reprovado no 2º ano, agora ele já não mais teria oportunidade, seria desligamento de imediato. Caso fosse aprovado, avançaria até chegar ali o 4º ano e ser ordenado ao ministério pastoral. Lembro que naquele momento a gente questionou se no primeiro ano ele for aprovado e no 2º ano ele for reprovado, ele já não tem mais nenhuma oportunidade, visto que no primeiro ano há essa possibilidade. E a informação foi clara, dizer o que o regimento orienta, e isso que a gente segue. Informação dada, gravei aquela informação na mente, mas não imaginei que iria justamente ser esse o motivo pelo qual aconteceria o meu desligamento. A avaliação ela é feita por 2 grupos. Um são os líderes locais. A outra avaliação é respondida por mim pessoalmente. Uma autoavaliação, dando ali algumas respostas, não avaliando em notas, mas dando resposta a perguntas que são preparadas. Exemplo, visitação. Como é o pastor Eri em visitação? Atende, não atende, supera ou prefiro não responder? Já na minha avaliação era mais ou menos dessa forma. Atende, não atende, em desenvolvimento ou supera? Em todas as questões eram essas as respostas. A gente não dava notas. No ano de 2024 foi feita essa avaliação comigo e a minha nota foi 7.1, se não me falha a memória. Passei raspando, mas fui aprovado, fui para o 2º ano feliz da vida. A minha autoavaliação no primeiro ano ficou com 7.4. No 2º ano, esse processo também aconteceu. Quanto o pastor ali, secretário que veio aplicar a avaliação, quanto eu também que estava ali naquele local, deixou claro que a avaliação não era para reprovação, não era para prejudicar o pastor, e sim para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Apenas quem sabia daquela informação, da possibilidade do desligamento no 2º ano, era eu e o pastor que estava aplicando. E não vinha ao caso informar ali. A ideia era justamente que todos que estavam participando ficassem muito à vontade para serem mais sinceros possíveis. A avaliação é um pouco complexa, tinha ali algumas dúvidas, eu respondi a minha avaliação, passei também ali algumas orientações e ajudei alguns dos líderes que estavam tendo um pouco de dificuldade, e a avaliação foi finalizada.
A minha perspectiva do primeiro ano, 2024, para o 2025, é que havia progredido em algumas coisas. Então, imaginei que se eu havia sido aprovado em 2024, com certeza, em 2025, visto que havia acontecido melhoras, era certo que não seria reprovado. No dia 11, eu estive com o pastor para receber o resultado da avaliação. Uma das coisas que ele abordou era justamente aquilo que havia sido dito lá no ano de 2024. Amigo, você lembra do que foi dito lá atrás? Em relação à não aprovação no segundo ano? Eu disse, lembro sim, pastor. Impossível esquecer. Pois é, a sua nota foi abaixo da nota mínima. A nota mínima é 7. E a nota de avaliação dos líderes que representavam ali a igreja foi 6,34. E naquele momento, a situação mudou. Eu lembrei do que havia sido dito e disse, agora, a mesa diretiva vai se reunir e vai chegar numa decisão, mas segundo a orientação do regimento, é o desligamento. A minha autoavaliação progrediu. Minha nota segundo o sistema foi 7,4. Em 2025, a minha autoavaliação foi 8,1. Eu busquei ser o mais sincero possível dentro das respostas e da minha própria perspectiva. A igreja respondeu e deu uma divergência muito grande, visto que no ano anterior ficou bem próximo o que a igreja viu versus o que eu vi. E foi isso. Recebi a ligação informando que deixei de ser pastor da Igreja Adventista por causa desta avaliação. Deixar de ser pastor apenas por causa de uma avaliação, foi só isso mesmo? Sim, exatamente isso. Busquei informações, fui ao presidente, fui ao secretário e disse, foi isso mesmo? Só isso? Sim. A única questão que te tirou do ministério foi a avaliação segundo o regimento orienta. Concordo? Não concordo. Mas entendo que se é o regimento, acho injusto? Com certeza. Mas se é o que o regimento orienta, o que eu posso fazer diante dessa situação? Deixei de ser pastor da Igreja Adventista porque fui reprovado na avaliação das competências ministeriais. Perder o ministério dessa forma jamais imaginei. Inclusive, não condiz com a realidade da maioria do distrito. Foi uma tempestade que chegou sem avisar, mas graças a Deus que minha fé está bem segura. E isso tem me sustentado, mas só Deus sabe o quanto é difícil. A realidade não condizia com a avaliação. O carinho, o amor daquelas pessoas. Mas enfim, o fato passou, o desligamento aconteceu de forma quase que imediata. Saber que Ele está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, me traz segurança. Pois se tem uma coisa que eu bem sei, é que eu amo a Deus de todo o meu coração. Tristeza? Sim, com certeza. Sair dessa forma é uma sensação muito ruim. Só agora eu estou sentindo os efeitos disso. Confesso que sinto lá no fundo uma certa vergonha de falar um pouco sobre o assunto, porque jamais imaginei que iria acontecer. Mas já que aconteceu, estou confiante, buscando a cada dia descansar na certeza que o Senhor permite que seus filhos passem situações que se tornarão bênçãos. Eu vejo isso na palavra e vejo isso acontecendo também na minha vida. E não podemos esquecer, após o deserto, vem sempre a terra que mana leite e mel. Vem o descanso, vem a bênção, vem a fartura, e é justamente isso que eu estou aguardando. Após esse deserto, que venham muitas bênçãos em minha vida e em minha família, em nome de Jesus. Estou revoltado? De forma alguma. Triste sim, revoltado não. Confesso para você que após alguns acontecimentos até fui tentado, mas louvado seja Deus que o inimigo foi vencido. Eu estou em paz, confiante e descansando no Senhor. Sou grato a Deus e à igreja por cuidar de mim e da minha família. Eu conversava com minha esposa esses dias dizendo que ficou justamente igual. 4 anos de muita luta, muita dificuldade, mas louvado seja Deus que foram 4 anos de bênçãos, de cuidado, de sustento, de proteção e de prosperidade. E só fica revoltado quem acha que a história acabou. E esse não é o meu caso. Pelo contrário, eu tenho consciência clara de que Deus está conduzindo e que a história está sendo escrita. Afinal de contas, ela não começou agora. Ela começou lá em 2003 e você logo logo vai saber mais sobre essa história também. É como um filme que está no intervalo. A gente fica na expectativa de saber o que vai passar nos próximos capítulos, o que vai vir por aí. É justamente isso que eu estou aguardando, dizendo, Senhor, o que o Senhor tem preparado a partir de agora? O que o Senhor tem preparado para mim? Qual é o chamado? Eu pensei que era justamente para permanecer ali na igreja, mas se não foi ali, eu sei que Ele tem algum plano. E o plano dele sempre é o melhor. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Vou ser inimigo da igreja? Agora
eu sou mais amigo do que antes. Amo essa igreja, amo as pessoas dessa igreja, os pastores que tive o privilégio de trabalhar junto. Cada pessoa que trabalhei, que tive a oportunidade de conhecer, está guardada na minha mente e no meu coração. É certo que Deus tem grandes bênçãos, tanto para mim quanto para essa igreja. Os pastores que tive o privilégio de trabalhar junto, vejo-os como homens de Deus. E oro para que, em nome de Jesus, eles continuem avançando nessa missão, fazendo o reino de Deus avançar, salvando pessoas e, em nome de Jesus, sendo aprovados a cada dia. Mas como homens de Deus também somos passíveis de falhas. O verdadeiro inimigo que temos é Satanás. Esse é o nosso inimigo em comum. E é contra ele que é a verdadeira luta. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, e isso precisa ficar claro na nossa mente. Ficar revoltado, indignado, inimigo da igreja, falar mal, isso é exatamente o que o inimigo quer. E em nome de Jesus, ele jamais vai ter isso em mim. Quero agradecer todo o apoio que foi dado a mim e à minha família, a cada mensagem recebida, tanto pela igreja quanto pelos pastores, tanto administradores, a mim, a minha família, cada mensagem recebida, cada oração realizada, cada pessoa que fez questão de falar da diferença que eu e o ministério que tive fez na vida deles. Saibam que eu sou grato a cada um de vocês. A cada um que se dedicou, que veio para perto, que ajudou, que direto ou indiretamente intercedeu. E até mesmo aqueles que por algum motivo não conseguiam alcançar e acessar o coração. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, porque ali, inclusive, eu pude ver, de fato, que a verdadeira causa é amar aqueles, como Jesus diz, que nos perseguem, orar por quem nos maltrata, e eu louvo a Deus que durante esse período, eu sei que orei por todas as pessoas, aqueles que estavam mais perto e aqueles que estavam mais longe, aqueles que apoiavam e às vezes aqueles que se afastavam. Durante esse período, eu sou grato a Deus por cada um de vocês, pela família que apoiou, que está por perto, que está junto. Eu sou grato a Deus e saibam que as orações de vocês que têm nos sustentado até aqui. Pastor, e agora? O que o senhor vai fazer? E agora, eu continuo sendo pastor. Não mais pastor vinculado à igreja, mas agora um pastor que continua o chamado que foi feito pelo Senhor, indo aonde Ele mandar, pregando o evangelho a todos. E isso eu tenho convicção e certeza que Deus me chamou lá em 2003. Um chamado para ir aonde Ele mandar, edificar e transformar vidas. Esse é o meu chamado e eu continuo com Ele. Peço que orem por mim e por minha família, para que o chamado de Deus se cumpra em nossa vida. Deus tem planos para todos nós. E nem sempre os planos acontecem da forma que nós imaginamos. Pelo contrário, às vezes, parece que tudo deu errado. E é nessas horas que mais precisamos esperar e confiar no Senhor. Eu sei que Deus está escrevendo a minha história. E se você quiser conhecer mais, se estiver curioso para saber o que Deus vai fazer na minha vida e na minha família, fica por perto, pois você verá grandes coisas acontecendo em nome de Jesus. Em 2023, quando eu cheguei na cidade de Camaquã, Deus colocou no meu coração o desejo de abrir um canal no YouTube e produzir conteúdo para alcançar mais pessoas, abençoar e transformar vidas. Comecei a comprar alguns equipamentos, montei ali um pequeno estúdio, pensei no nome para o canal, comecei a tentar criar alguns vídeos, mas os vídeos não saíram. Mudei para Ituberá. Ali comprei mais alguns equipamentos, ampliei o tamanho do estúdio, preparei e elaborei algumas ideias, consegui fazer alguns poucos vídeos, mas ainda assim o tempo não permitia, a demanda de trabalho não deixava, a quantidade de responsabilidades era imensa e as coisas não aconteceram conforme o desejo que Deus havia colocado no meu coração. Agora, após essa situação, sinto que chegou a hora de avançar com esse projeto. E eu conto com a sua ajuda para que isso aconteça e se torne real. E este já é o primeiro vídeo. Este canal será o meio de comunicação entre mim e você. Uma forma de manter por perto pessoas especiais que Deus me deu e dará ainda o privilégio de conhecer durante essa jornada. Será o meio de contar ao mundo o que Deus pode fazer na vida daquele que confia e espera com paciência no Senhor. Este será um canal para abençoar, ensinar e transformar vidas. Contar histórias de pessoas que estão lutando,
e de como Deus entrou na vida delas e transformou a sua história, pois Ele é especialista nisso, em transformar fracassos em vitórias. Então, se você quer participar dessa bênção e quer também ser uma bênção para alguém, já aproveita e se inscreve no canal. Convida também pessoas que você sentir de Deus para abençoar, pois este será um canal de bênçãos. Esta é a missão: ser abençoado e abençoar. Com certeza, Ele fará grandes coisas por nós e através de nós. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e assim que possível eu tento te responder. Aguarde os próximos capítulos. A história está sendo escrita. Eu estou aqui no Rio de Janeiro com a minha filha Eva, que está dormindo agora, numa missão que o Senhor nos chamou. Chegamos aqui dia 15 de dezembro e vamos ficar até o final de fevereiro. Estamos vivendo uma nova etapa dos planos de Deus em nossa vida. Não sei de tudo, mas sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Confia, descansa, obedeça. Antes de finalizar, vou te dar uma missão. Tenho que chegar a 1000 seguidores no Instagram para começar a transmitir lives. Confesso que não é uma rede social que me familiarizei com ela ou que usei durante toda a minha trajetória, mas sinto que chegou a hora. E eu preciso da sua ajuda para que isso se torne real. Alcançar 1000 seguidores, e eu dependo de você. Vou deixar o meu arroba na inscrição abaixo. Se você já me segue, compartilhe esse vídeo com alguém ou pede a alguém que entre lá também e me siga. Se você ainda não segue, entra lá e clica em seguir. Vamos juntos, durante essa semana, durante esses dias, já alcançar essa primeira meta, cumprindo essa primeira missão. Caso você ainda não me siga, entra lá rapidinho e começa agora. Posso contar com você? Que Deus abençoe sua vida, sua família e até o próximo capítulo. Pô, Eva, não é pra tu ficar deitada não, é pra tu ficar aqui. Quando eu pedir pra tu dar pausa, tu dá pausa. Não precisa ficar parando. Pausa. Fica de olho aqui, ó. Como pastor da igreja adventista. Pausa, Eva. Bora, Eva, não é hora de dormir não, filha de Deus. Bora! Tá pausado ou tá rodando? Eva, como é que tá aí? Enquadramento. Abre o oi, minha filha, e senta, pausa aí. Véia barriga.